Vamos lá. A disciplina é geração, transmissão e distribuição de energia, conforme eu tinha falado para vocês. Nós conhecemos também como GTDE, tá bom? O módulo 1, conceitos iniciais, tá? Eu vou fazendo as explicações iniciais e a gente vai tirando a dúvida aí no decorrer da disciplina. Vamos lá. Quais são os objetivos dessa disciplina? A disciplina tem como objetivos principais, vamos lá, promover o entendimento básico do funcionamento do sistema elétrico brasileiro. Eu quero apontar isso para o nosso primeiro módulo, que é esse módulo agora, fazendo a explicação sobre o sistema elétrico, os órgãos competentes com relação ao fornecimento de energia elétrica. Nós sabemos que eu tenho uma gama de órgãos, digamos assim, de setores, e cada setor tem uma responsabilidade perante a parte de geração. Já tem um órgão responsável pela parte de transmissão, aí eu tenho uma subtransmissão, passando pela distribuição até o destino final, que é o consumidor, tá bom? Familiarização com os aspectos funcionais das subestações. Eu acredito que alguns de vocês já fizeram a disciplina de subestação, né? Então, eu acho que não vai ser nenhum bicho de sete cabeças, eu não vou estar falando grego para ninguém, tá? Análise dos aspectos operacionais das subestações. Pois ainda não, professor. Oi. Subestação, pois ainda não. Vocês ainda não fizeram subestação, né? Não. Só dando adiantada. Vamos lá. O que é subestação? Subestação é um conjunto de equipamentos, certo? De transformação ou de regulação, cuja a finalidade vai ser transportar energia de um ponto a outro, certo? Vocês deverão ver isso, para quem não viu, tá? De forma bem nítida. E essa disciplina não é pré-requisito, não, tá? A disciplina de subestação, nem GTDE. São disciplinas que podem ser dadas de maneira isolada sem nenhum problema. Mas essa parte de subestação são um conjunto de equipamentos que vai ter essa finalidade de fazer o transporte desde a parte inicial, que é a parte onde foi gerada, até a parte final, que é a parte da distribuição, tá bom? E, por fim, avaliar e compreender um projeto de subestações, considerando a carga, os aspectos de operação, os aspectos de manutenção, os aspectos de proteção e etc. Tá bom? Como é que nós vamos fazer com relação ao conteúdo programático? Vamos lá. Esses são os conteúdos programáticos, pessoal, que eu devo abordar ao decorrer dessa disciplina, tá? Inicialmente, nós vamos fazer a estrutura do setor elétrico, tá bom? Eu vou falar sobre a estrutura hoje, nesse módulo. Devo falar sobre a geração hidroelétrica. Isso na próxima aula a gente já inicia a parte de geração. Na parte de geração hidrelétrica, nós vamos ver a parte inicial, quais são os componentes que constituem uma usina hidrelétrica, quais são as funções de cada componente, né? Essa parte de vertedor, essa parte de conduto forçado. Depois nós vamos ver o funcionamento em si e, logicamente, fazer alguns cálculos. Eu peço já a vocês que consigam calculadora científica, tá? Papel e caneta, porque a partir da próxima aula a gente já começa a fazer alguns cálculos. Bom, a ideia é assim, a gente vai passando a parte teórica, né, e essa parte de cálculos a gente vai fazendo em conjunto, mesmo porque vai ser interessante a gente realizar essa questão de dimensionamento. Eu vou falar sobre a questão das turbinas, como é que a gente faz o cálculo e assim por diante. Nessa parte de geração hidrelétrica, como são vários assuntos, digamos assim como os demais, só que como a nossa matriz energética ainda são as hidrelétricas, né, por volta de 70%, 80%, eu quero apontar em duas partes. Então, eu devo falar a primeira parte, sobre a geração hidrelétrica, né? E na segunda parte, logicamente, você já vai saber o princípio de funcionamento, o que a hidrelétrica faz, quais são os componentes, e a gente vai finalizar com mais alguma série de cálculos, tá bom? Para outra parte, nós iremos falar sobre a geração termoelétrica, que essa geração ela é uma geração dita como alternativa, digamos assim. Hoje, digamos, o que está salvando a pele das usinas hidroelétricas são as usinas termoelétricas.
A hidrelétrica, para funcionar, precisa de água. Então, hoje, nesse ano, né, graças a Deus, o inverno está satisfatório. Só que durante os anos anteriores, como nós tivemos um inverno, digamos, fraco, então quem quebrou o galho colocando para funcionar o sistema foram justamente, em uma boa parte, as usinas termoelétricas. As usinas termoelétricas precisam de combustível, em sua maioria combustível fóssil, né, que é o hidrocarboneto, petróleo, óleo e assim por diante. Então é mais fácil de conseguir um óleo, é mais fácil de conseguir um gás natural do que conseguir água, né? Então, o que acontece? Alguns órgãos, eu devo falar mais na frente, fizeram com que a geração foram reduzida, né? A geração hidrelétrica foi reduzida para fazer com que a termoelétrica funcionasse e não acabasse de vez com as águas das usinas hidrelétricas. Aí nós temos, posteriormente, agora a geração nuclear ou termonuclear. No Brasil, no nosso país, nós temos uma usina situada lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ela é uma usina que funciona há muitos anos, tá bom? Uma usina nuclear. Tinha um projeto de uma usina nuclear vir aqui para o Ceará, mas as coisas não são tão fáceis assim, né? Leva um certo tempo, a questão da documentação, se vai ser aprovado, se não vai. Aquela coisa, tem gente torcendo para que a usina não venha para cá, porque tem medo dos produtos, né, dos produtos radioativos, essas coisas assim. E ficou só no papel, pelo menos por enquanto, né? Eu devo falar também sobre a geração solar. Nessa parte de geração solar, eu devo fazer um pequeno série de cálculos, tá? Para a gente definir essa questão do painel fotovoltaico, essa questão do inversor de frequência, do controlador de carga, sistema de baterias. Existe uma metodologia de cálculo que eu quero passar para vocês, pelo menos na parte inicial. Eu acho bastante interessante, mesmo porque Professor, também... Pode dizer. essa geração solar, o senhor vai te passar um pequeno projeto para a pessoa aprender e fazer? Pode ser lançado isso com uma sugestão, tá? Eu posso fazer isso com uma sugestão, tá bom? Eu vou até anotar porque assim, que no escopo da disciplina não pede para falar nada de projeto, e sim falar do funcionamento. Mas a gente pode aproveitar essa sacada e fazer um pequeno projeto. Não custa nada, né? Porque se o senhor ensinasse mesmo pequenininho, para o senhor ter uma noçãozinha melhor, né? Show, a gente faz sem nenhum problema. Pode ficar tranquilo. Tá? Deixa eu só anotar aqui. Solar, projeto. Deve permitir, a gente faz isso com certeza. Certo? Aí vamos lá. Passando dessa geração solar, mesmo porque essa geração... Alguém falou? É porque... Aliás, tem como fazer com material reciclável um painel solar? Material reciclado? É. Cara... É caro que só uma placa, né? Aí tem como não fazer? Já foi até mais cara, diga-se de passagem, né? Já foi mais caro. O preço, o valor já foi reduzido. Já foi maior o preço, né? Mas existem hoje incentivos governamentais que faz justamente esse trabalho de incentivar você a ter sua própria geração. Eu devo falar sobre uma norma da Enel, que fala justamente sobre essa parte de incentivo à geração, a mini e microgeração de energia, tá? O solar está incluído nisso. Eu devo falar sobre uma outra resolução também, dada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, falando sobre algumas modificações que ocorreram esse ano com relação a essa parte de geração solar, tá? E é uma das apostas, Hoje uma das grandes apostas está sendo justamente geração solar. Ora, nós temos praticamente o ano todinho de sol. Então, isso já conta com uma grande vantagem. Então, são duas naturezas que nós temos de sobra aqui. Um é sol e outro é vento. Tá bom? Depois a gente vai falar justamente sobre essa geração eólica. Eu devo abordar para vocês os componentes, né, de uma torre, né, de pá, nacelle, caixa multiplicadora, princípio de funcionamento, né, os componentes, os sensores, o anemômetro, o anemoscópio.
Feita essa parte de geração eólica, nós vamos finalizar a parte de geração com gerações secundárias. Uma das gerações que também, digamos, são mais saudáveis são as usinas de biogás, né, que está justamente atrelada ao sistema de biomassa. Essa parte de geotérmica eu devo abordar também alguma coisa. E a maremotriz, que para quem não sabe, foi feito um protótipo lá no Porto do Pecém, só que eu acho que não foi muito adiante, não. Mas existem países que trabalham com essa energia gerada através das ondas do mar. Tô sabendo, professor, dessa energia aí, maremotriz, lá do Pecém. Eu já vi até um vídeo em relação a isso. Só que eu acho que lá, eu acredito que lá foi retirado, se eu me engano. Estava até no incentivo do governo do estado, faz tempo já isso aí. Mas foi feito, passou muito tempo lá sendo feito. Não sei por que não foi seguido adiante, não sei. Pessoal, Oi? Professor, eu tinha... Porque assim... Fale isso. Porque assim, realmente o investimento é muito alto mesmo, né? Para não dar em nada, e a gente às vezes fica sem entender. Pois é, aí aquele caso, não cabe a mim eu dizer o que foi, né? Que só eles lá que sabem, talvez viram que não era viável, alguma coisa assim, não sei. Sinceramente, eu não sei, mas eu devo falar sobre esse modelo de geração, mesmo porque existem países que trabalham com esse tipo de geração. Outra pessoa ia falar e acabou interrompendo? Era eu. Eu ia falar da empresa Turbulente, que ela lançou uns protótipos que agora já está em prática. No Chile, em zonas rurais, foi feito mini usinas hidrelétricas. Mini usina, não sei se o senhor chegou a ver a empresa Turbulente no Chile. Sim, eu vejo outra vez essas notícias. Aí dá para alimentar umas 60 casas. Eu consigo ter essa usina aqui no Brasil? Conseguir montar uma sem pagar nenhum imposto ou algo do tipo? Cara, eu acho um pouco improvável mesmo, porque se você vai dobrar uma esquina, você vai pagar imposto, né? Então nós estamos rodeados de tributos e encargos. Então é meio complicado, mesmo porque também uma usina hidrelétrica, por pequena que seja, ela vai ocupar um espaço relativamente grande, né? Mesmo sendo um pequeno estilo de geração. Mas eu tenho outros modelos. Qual é o modelo que está sendo mais requisitado aqui? É a eólica e energia solar. Com relação à hidrelétrica, para que eu consiga gerar, geralmente eu tenho que ter um nível de relevo. Eu tenho que ter uma queda d'água. Aí já começa por aí. Apesar da gente ser favorecido no nosso país com uma grande parcela de quedas d'água, é tanto que eu tenho uma infinidade de usinas hidrelétricas, né, instaladas no nosso país. Então, ainda, a matriz energética ainda são as hidrelétricas. Mesmo assim, eu acredito que isso nunca vai chegar a acontecer, pelo menos tão cedo, né? Você ter uma mini geração hidrelétrica para alimentar uma quantidade X de pessoas. Eu tenho já pequenas centrais hidrelétricas, assim como eu tenho médias e grandes centrais hidrelétricas situadas por aí. Tá bom? Aí vamos lá, pessoal, eu quero fazer o seguinte. Aí eu quero dividir... Oi, interrompi alguém? Não. Eu só ia dizer que essas usinas que eu estava falando, ela era colocada em zonas rurais, onde não chegava eletricidade. Entendi. Eu vi uma reportagem um tempo desse, mas não foi aqui no Brasil, não. Foi em outros países. Aí vamos lá, pessoal, eu quero fazer uma divisão. De quê? Divisão de atividades. A primeira atividade vai ser voltada para esse assunto aqui que vocês estão vendo, tá? Então, esses assuntos aqui irão contemplar a nossa primeira atividade, tá bom? E só uma informação aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, né? Sim. Deixa eu só fazer uma orientação aqui para vocês. Caso a conexão caia, caso aconteça da conexão cair, aí vocês entram pelo mesmo link, tá bom? Porque já aconteceu do Zoom com 40 minutos, que vocês já devem saber, 40 minutos cair, vocês entram de novo, tá? Mas se não cair, a gente sai continuando aí com o assunto. Caso a conexão caia, que ele cumpra os 40 minutos, tá?
Aí a gente tira 5 minutozinhos, tá? Só para a gente se espreguiçar um pouquinho, depois a gente volta de novo. Tá bom? A gente vai fazer sempre nesse critério padrão, para ficar bonitinho. Mas vamos lá, continuando aqui o assunto. Então, a nossa primeira parte, pessoal, vai ser o assunto para a primeira atividade. Então, não é segredo para ninguém. Você vai pegar tão simplesmente esses módulos, né, que vão ser divididos em módulos, que vai estar disponível lá no site. Você baixa para você, fica dando uma lida mesmo, porque vamos colocar aqui 80% desse assunto aqui vai ser teórico. Então, você aprendeu ali a parte do funcionamento de uma hidrelétrica, de uma termoelétrica, das partes constituintes, essas coisas, pronto. Já está de cara pronta para fazer a primeira atividade. Essa primeira atividade eu devo dizer para vocês quando é que vai ser. Posteriormente, vou estipular uma data e estipular uma data de entrega também. Aí, o modo de entrega a gente vai ver depois, tá bom? Então, essa é a primeira parte. Passando para a segunda etapa, depois que vocês fizeram essa primeira atividade, vamos iniciar uma nova etapa. Por que eu não misturei? Para ficar mais fácil para vocês. Então, a gente faz a parte inicial e todo o sistema de geração. Pronto. Feito isso, a gente coloca de lado, a gente começa uma nova etapa, que é justamente essa parte de transmissão. Na parte de transmissão de energia elétrica, eu devo falar sobre o que é um sistema de transmissão, quais são as estruturas que compõem o sistema de transmissão, né? As torres, vocês provavelmente já devem ter visto em Fortaleza, em outros municípios, já devem ter visto aquelas torres gigantescas com aqueles cabos enormes, que são torres voltadas para modelo de transmissão de energia elétrica, tá bom? Aí eu tenho o sistema de cabeamento, né? Quais são os tipos de cabos que eu utilizo para um sistema de transmissão. Devo falar sobre o sistema de para-raios e o sistema de religadores, tá? O que é um para-raio? E esse para-raio que é utilizado no sistema de transmissão, naquelas torres, e os religadores. Depois, nós vamos passar para uma próxima etapa. Essa parte aqui é basicamente teórica, tá bom? Teórica que eu digo, parte subjetiva. Na parte de corrente elétrica na linha de transmissão, nós já vamos fazer um cálculo para a gente definir as correntes na linha de transmissão. Se uma linha de transmissão está transmitindo uma quantidade X de corrente, por que as tensões a ser utilizadas nessa transmissão tem como valor de tensão um valor tão significativo? Nós vamos entender que, pelo motivo dessa transmissão ser feita por uma potência grande, vocês devem ter visto lá em eletricidade e eletromagnetismo, eletricidade básica, que para um valor de potência ser fixo, se a tensão aumentar, a corrente diminui e vice-versa. Não é assim que acontece? Então, se eu aumento a tensão, a corrente diminui. Se eu aumento a corrente, a tensão diminui. Então, para manter o mesmo valor de potência, é inversamente proporcional tensão e corrente. Então, uma das ideias que eu posso dizer inicialmente, do valor dessa tensão ser tão alta, é porque eu estou querendo reduzir ao máximo a quantidade de perdas. Porque se você tem uma tensão alta, você tem uma corrente baixa. Se você tem uma corrente baixa, não vai ter, entre outras situações, você não vai ter uma bitola gigantesca. Haja visto, depois dessa parte de corrente elétrica, que nós vamos definir o motivo pelo qual essa tensão é tão alta, né, numa linha de transmissão, nós vamos partir para uma próxima etapa, que é a potência instalada e potência firme. Em uma subestação, quando vai ser definido os transformadores a serem utilizados dentro de uma subestação, os transformadores, eu vou ter que fazer o cálculo da potência instalada, pela quantidade de transformadores incluídos, e a potência firme eu devo falar individualmente sobre cada tipo. Nós vamos fazer um cálculo, vou logo me adiantando, é um cálculo muito simples, tá bom? Esses assuntos vão cair na segunda avaliação, mas é muito simples mesmo, essa parte de potência instalada e firme. Feito isso, eu devo falar sobre os indicadores, que são os indicadores de interrupção de fornecimento de energia elétrica, em que nós temos a duração equivalente, consumidor, a frequência, as durações individuais e as frequências individuais. São indicadores que
uma agência reguladora, ela fiscaliza uma concessionária de energia com relação a cortes, se houve cortes ou quantidade de cortes durante esse ano de fornecimento de energia elétrica, tá bom? Depois desse assunto de indicadores, que também envolve cálculo, mas também é muito simples, eu devo explicar sobre a demanda, eu devo explicar sobre o fator de demanda e o fator de carga, tá? Essa parte aqui também vai demandar cálculo, devo falar sobre cálculo. Eu não sei se o Aloysio ele deve falar sobre essa parte de demanda ou de fator de demanda, né? Mas essa questão quando a gente vai fazer o dimensionamento de uma instalação, ao depender da situação, como eu não vou ter tudo ligado ao mesmo tempo, então o que acontece? A gente faz esse cálculo do fator de demanda e, lógico, não vai ter na sua residência como você deixar todas as lâmpadas ligadas ao mesmo tempo, geladeira, televisor, som, PlayStation, sei lá o que for. Então, sempre vou ter alguma coisa desligada nesse momento. Oi. Ele falou ontem do fator de demanda. Mostrou até uma tabela de, acho que foi 10 circuitos e a usabilidade deles em determinado horário para utilizar como cálculo básico. Não vou estar falando tão grego assim, não. Eu devo falar isso lá na etapa final, tá bom? Eu devo falar sobre essa parte de fator de demanda. E por fim, eu devo falar sobre o sistema de tarifação, tá? Que é o sistema convencional e o sistema orossazonal. Como é que funciona o critério de tarifação de energia elétrica, tá bom? E eu devo falar sobre isso. E, a depender do conteúdo programático e do andamento da nossa disciplina, eu vou ver a possibilidade da gente fazer o levantamento de um transformador, tá? A gente vai fazer o levantamento de um transformador. Você tem uma fábrica, você tem uma indústria. Essa indústria ultrapassou o limite de potência estabelecido pela norma, pela especificação técnica da Enel. Aí você vai ter que fazer o levantamento para calcular e utilizar um transformador que vai ser só seu. Então, eu vou ter que aderir a uma especificação técnica da Enel, que antigamente nós chamávamos de norma técnica, e hoje nós chamamos de especificação técnica. A Enel trabalha agora com uma especificação técnica. Por exemplo, no lugar da 001, hoje é a 124. No lugar da 002, é a 125 e assim por diante. Tá bom? Então, essa parte é a parte de tarifação, parte final. E junto com essa parte, provavelmente eu devo falar sobre o sistema convencional e orossazonal. Tá bom? Com relação ao critério avaliativo, nós vamos fazer 2 atividades que irão valer como avaliações. Tá bom? No decorrer da disciplina, eu devo explicar para vocês como é que vai ser essa parte de entrega, por onde é que você vai mandar essas atividades para mim, em que formato, se é por print, se vai ser por PDF. Mais na frente eu devo definir. Não vamos se preocupar com isso, pelo menos a primeiro momento. Tá? E junto com essas atividades, eu devo passar também, talvez 1 ou 2 questionários, para valer como questionário de revisão, né? Mesmo porque isso vai ajudar bastante. Então, só tem como a gente aprender realmente realizando os cálculos e praticando. Tá bom? Qualquer dúvida aí, vocês podem ligar o microfone e me interromper. Vamos lá. O objetivo de um sistema elétrico de potência, que nós chamamos de CEP, vale lembrar que existe um curso só voltado para isso, para sistema elétrico de potência, tá bom? O objetivo dele é de gerar eletricidade, uma vez que é gerada, transmitir essa eletricidade e realizar a distribuição dessa energia, atendendo a determinados padrões, tá bom? De confiabilidade, o que quer dizer que eu vou ter órgãos voltados só para monitoramento, uma vez que vai construir, se eu vou realizar a construção de uma usina, de uma subestação, de um sistema de transmissão, eu vou ter um órgão que vai fiscalizar, que vai fazer o sistema de monitoramento. Se vou instalar uma subestação de distribuição ou uma parte de transmissão, digamos assim, então eu vou ter órgãos competentes para fazer todo o trabalho. Então, para que o sistema ele saia confiável, eu tenho que ter um órgão fiscalizador. Sempre vai ser dessa forma. Se você vai fazer um prédio, digamos assim, de grande porte, então tem que existir um órgão fiscalizador, que ele vai verificar, logicamente, se você está fazendo, grosseiramente falando, né? Se você está fazendo corretamente, você não está fazendo de qualquer jeito, mesmo porque uma instalação
dita como mal feita, ele pode implicar na segurança tanto do bem da instalação e principalmente das pessoas. Né? Vocês estão vendo com o Aloysio essa parte de instalações elétricas prediais, e ele deve ter passado talvez algumas informações com relação a uma instalação bem feita e uma instalação mal feita. Então, isso é de suma importância, que você faça o trabalho bem feito. Um exemplo, se eu vou utilizar uma instalação elétrica embutida de alvenaria no eletroduto de seção circular, eu vou ter um limite de corrente. Um cabo de 1,5, ele tem um limite de 17,5 amperes. Já um condutor de 2,5 tem um limite de 24 amperes. Isso sem contar critério de queda de tensão. Eu estou falando num regime normal. Se você tem um cabo que suporta 24 amperes e você destina a colocar 30 amperes nesse condutor, você está colocando em risco a instalação elétrica. Então, o que acontece? Para que não ocorra esses erros, digamos assim, então existem empresas, órgãos que vão realizar esse sistema de fiscalização de todo esse processo para que, no final das contas, o trabalho saia confiável. Eu tenho, além disso... Oi? A Anael faz isso? Quem? Anael? ANEEL. ANEEL, né? ANEEL, isso. Eu vou dever falar sobre a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela é justamente isso, é um órgão que vai fiscalizar também, tá bom? Aí eu tenho qualidade, segurança e custo com o mínimo impacto ambiental e o máximo de segurança pessoal. Essa imagem que vocês estão vendo, ela diz respeito a uma linha de transmissão, certo? A uma linha de transmissão, e nós temos alguns níveis de tensão com relação à transmissão de energia elétrica. Nós temos 230 kV, nós temos 765, nós temos 500. Aqui para o Ceará nós recebemos 2 valores de tensão, tá? Eu devo explicar isso lá na frente. Vamos só se adiantar com relação à parte inicial, tá bom? Então vamos nós. A estrutura de um sistema elétrico de potência compreende o sistema de geração, conforme eu tinha dito, de transmissão, distribuição e suas subestações com seus equipamentos. Conforme eu tinha dito, uma subestação é um conjunto de equipamentos cuja sua função será de transmitir eletricidade partindo de um ponto a outro, ou com valor maior, ou com valor menor, ou com o mesmo valor. Se a transmissão vai ser feita mediante corrente alternada, se a transmissão vai ser feita mediante corrente contínua, tá bom? Em geral, cobrindo uma grande área geográfica. Então, aqui é uma outra imagem que nós estamos vendo de uma linha de transmissão. Professor, Diga lá. em geral, essa transmissão é só alternada ou tem algumas contínuas nessas torres maiores? No Brasil tem contínua também. No Ceará só alternada, mas no Brasil tem contínua, tá? Eu vou falar lá na frente, na parte de transmissão, eu devo falar sobre esses pontos. Mas vou logo adiantando que o Ceará só trabalha com alternada, com parte de transmissão, e necessariamente mais com 230 kV de transmissão. Tá bom? O sistema atual de energia elétrica é baseado em grandes usinas, tá? Seja usinas de geração hidrelétrica ou usinas com gerações termoelétricas. Então, eu tenho hoje uma rota alternativa de meio de geração, tá? Transmite energia através de sistema de transmissão de alta tensão, que, por sua vez, atinge o sistema de distribuição. Então, para cada órgão, né, para cada setor, para cada parte de transmissão, ou de distribuição, ou de geração, eu tenho uma responsabilidade particulada para cada um. Tá bom? Distribuição de média e de baixa tensão, onde estão os consumidores, que é justamente a etapa final. Tá bom? Vale salientar que foram feitas muitas mudanças, né, de alguns anos para cá. Tá? O setor elétrico ele sofreu mudanças gigantescas. Tá bom? Qual foi a ideia de realizar essas mudanças? Justamente fazer a expansão, ou seja, expandir o fornecimento de energia elétrica, tendo visto o quê? Que anteriormente, como é que era feito o modelo? O modelo que era utilizado antigamente, ele colocava em risco a oferta de energia elétrica, uma vez que era fornecida, e a expansão do sistema energético. Vamos entender aqui. Eu acredito que alguns, talvez, já tenham presenciado que vez ou outra faltava energia,
na sua residência. Pelo menos eu me lembro que quando eu era criança, digamos assim, vez ou outra ficava faltando energia. Hoje já não é uma coisa mais tão rotineira. Já é mais difícil de você encontrar corte de energia, né? Antigamente eu tinha uma frequência maior de queda de energia. Faltava, acho que basicamente de 15 dias ficava faltando energia. Hoje, pelo menos, eu digo que é uma coisa mais difícil de se acontecer. Eu interrompi alguém? Eu não sei se o senhor já viu, se o senhor já foi no interior para saber como é quando falta energia, porque geralmente é à noite. Quase sempre que falta energia é à noite. Aí quando vem lá para 1 da manhã, meia-noite, aí a felicidade do povo gritando no meio da rua se junta um bocado. Felicidade. Aleluia! Eu sou do interior, acontece muito isso. Mas hoje ainda é assim? Mas é frequente a Pelo queda de incrível que energia? pareça, é. Pelo incrível que pareça, é. Todo Mas interior. Diminuiu. peraí, mas esse Diminuiu um interior pouco, que você mas está ainda falando, assim. esse interior que você está falando é uma região bem mais afastada, né? Pior que Porque não é tão hoje, assim, não. diga-se de passagem, que o interior ele é um grande município hoje. Lá é uma droga, mas ainda falta. Tá do interior, Daniel, não sabia não. Ué, tudo chicalo, ué. Mas vamos lá, vamos lá. Aí vamos relatar outros, pelo menos fatos assim relevantes que aconteceram de alguns anos para cá. Eu não sei se vocês recordam, mas por volta de 2011 nós tivemos um apagão. Não sei se aqui alguém deve recordar. Esse apagão foi mais ou menos no início do ano 2011, né? Na época, o ministro, que era o Edson Lobão, ele não gostava nem de chamar de apagão, né? O nome foi realmente apagão, ele chamava de blackout. Blackout, né? Então, esse apagão, eu me lembro muito bem, eu trabalhava justamente naquela subestação ali do centro de eventos, que fica ali na Washington Soares. Eu fui solicitado para fazer o desligamento lá e a abertura dos componentes de lá, justamente nesse dia que houve esse blackout, né? Foi no dia, eu me lembro como se fosse hoje, foi no dia 3 de fevereiro de 2011. Eu fui, na época, o meu supervisor ligou para mim e pediu para que eu fosse lá para fazer o desligamento. Tinham operadores lá, mas ele ficou com receio, os operadores eram novatos, tal, e pediu mais uma pessoa lá para entrar como reforço, né? E eu fui, nesse dia estava faltando energia, eu me lembro que até chovendo estava nesse dia. Pois bem, tirando essas particularidades, esse apagãozinho, ele atingiu todos os estados do Nordeste. Para não dizer que não atingiram todos, só não atingiu o Maranhão, mas o resto, ele saiu atingindo, então foi até umas 4 horas da manhã. Então, esse foi um dos apagões que aconteceu, né? Aí, vão investigar, e foram visualizar e viram que foi como é que eles chamam? Que foi uma pane numa linha de transmissão. Existe uma subestação chamada Subestação Luiz Gonzaga, lá em Pernambuco. Aí diz que teve uma pane lá, e de lá esse problema ele saiu alastrando uma boa parte do Nordeste, tá bom? Um outro fato que aconteceu, não sei se vocês lembram também, foi em 2013, 2 anos depois, que foi justamente numa tarde. Aí qual foi a causa disso? Disseram que foi um incêndio que teve numa fazenda lá de Piauí e acabou afetando a transmissão. Então, são várias causas, né? Vários fatos que aconteceram com relação a isso. No começo do ano 2000, o governo federal ele começou a incentivar essa questão da eficiência energética, né? Para a gente utilizar a energia elétrica de forma eficiente. O governo começou a fomentar programas para que você utilizasse a sua energia elétrica de forma eficiente, justamente para evitar essa questão do apagão. Certo? Então, são várias e várias situações. E foi feito o trabalho justamente para isso, para tentar transmitir essa eletricidade de forma confiável. De alguns anos para cá foram construídas uma quantidade bem expressiva de subestações, foram substituídas componentes, né? Foram feitas substituição de componentes que já eram antigos, transformadores que já estavam cansados, sistemas de disjuntores já estavam cansados, foram reestruturados, né? Hoje a empresa que eu tenho é a Enel, né? A parte de distribuição, que ficou no lugar da Coelce. Eu devo falar um pouquinho sobre isso lá na frente, tá bom? E
E depois que a Enel assumiu, de alguns anos para cá, a qualidade do fornecimento teve uma relativa melhora, tá? Pelo menos, eu que já fiz trabalho em subestações, eu consigo visualizar, pelo menos, eu vou dar um exemplo, na Sargento Hermínio, existe uma subestação da Enel e foi trocada a subestação por completo. Então, quem anda ali na Sargento Hermínio, já passou por lá, vê que tem uma subestação que tem um espaço vazio, que era subestação antiga, e ele utilizou os componentes novos para essa subestação nova. Então, teve uma melhora assim, depois de uns tempos para cá, certo? Aí vamos lá. Até que o seu destino seja encerrado, né? Desde a parte inicial, então vai passar por um longo trajeto. Então, tem um longo caminho a ser percorrido, desde a parte que começou a parte de geração, até o destino final, que é a parte consumidora, que somos nós, ou fábricas, ou indústrias, né? Que é justamente a parte de utilização, tá bom? Mediante todo esse trajeto, então, esse setor elétrico brasileiro, ele é dividido em etapas. Então, para cada órgão existe uma responsabilidade, né? Existe uma função, e a ideia é justamente da responsabilidade ser dividida, justamente para não sobrecarregar esse órgão e fazer com que cada um desempenhe o seu papel da melhor forma possível, tá bom? Em geral, o fluxo de energia é unidirecional e a energia ela vai ser despachada e controlada por centro de operação com base em requisitos pré-definidos, tá bom? Olha aqui, normalmente, os sistemas de distribuição, quem é o sistema de distribuição? No nosso caso, o estado do Ceará é a Enel, né? São gerenciados por monopólios empresariais. O que quer dizer? Se tivesse duas empresas para fazer essa parte de distribuição, ficaria uma coisa meio esquisita, né? Poderia ter conflito com relação à empresa. Então, para cada estado, existe uma empresa responsável, tá? Se você for na Bahia, é Coelba, né? Tem a Cosern, Rio Grande do Norte. Aqui era Coelba, hoje é Enel. Rio de Janeiro, Enel, né? Então, para cada estado existe uma empresa só. Então, é chamado monopólio empresarial. Tá bom? Professor, Oi. a maior... Depois. O que foi? Todo mundo está se acabando? Vamos lá, continuando. Para que a energia elétrica chegue ao destino final, o Brasil divide a responsabilidade com vários setores. E é importante que divida mesmo essa responsabilidade. Diga-se de passagem, algumas empresas foram criadas no ano de 2004, por aí. Tá? Então, existem órgãos, eu devo falar um pouquinho sobre cada um, tá? Não vou esticar muito a baladeira, não, mas é importante que a gente saiba que cada órgão tem uma responsabilidade, tá bom? Então, olha, as três primeiras que nós vamos ver é o Conselho Nacional de Política Energética, nós chamamos de CNPE. Nós temos a Empresa de Pesquisa Energética e nós temos aqui o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Tá? Vou falar um pouquinho de cada órgão, certo? De cada um deles aqui, só para a gente ter mais ou menos uma ideia do que cada um faz. O primeiro é o Conselho Nacional de Política Energética, que é um órgão de assessoramento do presidente da República, destinado à formulação de políticas e diretrizes energéticas. Esse CNPE, ele foi criado em 97, né? Cada vez que é criado um órgão, é emitida uma lei, né? A lei número tal, né? No caso dessa lei foi 9.478, se não me falha a memória, isso, acho que foi. Lei 9.478, tá bom? Então, esse órgão ele é vinculado à parte da Presidência da República e é presidido também pelo Ministério de Minas e Energia, tá bom? Então, a ideia desse Conselho Nacional de Política Energética é justamente propor ao presidente, que é o chefe do executivo, né? O cabeça, digamos assim, as políticas nacionais e medidas para o setor, tá bom? Aí nós temos também a Empresa de Pesquisa Energética, tá bom? Essa empresa já foi criada em 2004, tá bom? A finalidade da Empresa de Pesquisa Energética é prestar serviço ao Ministério de Minas e Energia na área de estudos e pesquisa, destinada a subsidiar o planejamento do setor energético.
Então, justamente em 2004, que foi aquela época que nós estávamos ameaçados de receber um apagão, o governo ele correu para tentar solucionar maneiras mais confiáveis, maneiras mais, digamos assim, corretas de você utilizar energia elétrica, para você utilizar não só na parte residencial, mas na parte industrial de forma racional. Desse tempo para cá, cresceu bastante a quantidade de empresas de consultoria elétrica. E o trabalho da consultoria elétrica foi justamente ver o que se pode fazer naquela fábrica ou naquela indústria com o intuito de tentar reduzir a conta de luz, fazendo com que você utilize a sua energia de maneira racional. Então, o trabalho da empresa de pesquisa energética é justamente isso. Fazer a orientação, né? Orientar a formulação, digamos assim, da política energética e disponibilizar dados. Então, faz o estudo daquele componente, daquela lâmpada, aquela lâmpada que está consumindo menos. Então, é feito todo o estudo para fazer com que a energia elétrica a ser consumida ela seja feita de maneira satisfatória e de maneira racional. Tá bom? Lembrando que essa empresa ela foi criada em 2004, tá bom? Então, o trabalho dela é justamente isso, é prestar serviço na área de estudos, tá bom? E na área de pesquisa. Então, é parte de estudo e parte de pesquisa. Faz parte do governo, né? Oi? Faz parte do governo. Todos têm uma relação, digamos, seja ele direto ou indiretamente com a parte do governo. Esse órgão está vinculado já direto com o Ministério. Tá bom? Beleza. Professor. Oi. É por isso que a gente percebe uma mudança sobre, assim, sobre essa lâmpada, aquela lâmpada de incandescente. Sim. Eu acho que, assim, talvez seja um estudo, né, que percebeu que como ela consome muita energia e ele ampliou exatamente a criação dos outros tipos de lâmpada, né, que passou tanto para fluorescente e agora de LED, para exatamente diminuir o consumo de energia. É uma das coisas, né? É aquele caso. Esse é um dos fatores, né? Porque é o seguinte, Isso. na verdade, por exemplo, se a gente fosse falar sobre tipos de carga, eu tenho 3 tipos de cargas bem definidos. Eu tenho cargas resistivas, eu tenho cargas indutivas e eu tenho cargas capacitivas, certo? Eu tenho 3 tipos de cargas aqui, ó. A lâmpada incandescente, como ela tem uma resistência de tungstênio, ela é uma carga resistiva. Tudo que ela pega de energia, ela consome 100%. Então, com relação a isso, não tem problema. O problema de uma lâmpada incandescente é porque por volta de 80% é calor, enquanto que 20% é luz. Então, para que eu quero calor se eu vivo num planeta já tão quente? Então, o que eu quero? Eu quero luz. Então, por exemplo, os 40 watts que aquela lâmpada consumia, não havia desperdício, eram os 40 watts mesmo. Hoje eu consigo encontrar uma lâmpada LED que, primeiro, não esquenta tanto, e já tem uma grande vantagem, porque ela não vai esquentar. Se ela esquentar é quase nada, você consegue pegar numa lâmpada em pleno funcionamento LED, coisa que o incandescente você não conseguia fazer. Né? Uma lâmpada incandescente gira em torno de 2.000 graus Celsius. Então, é muito quente. Então, o problema era o desperdício com relação à distribuição. Então, distribuição de calor, 80%, distribuição de luz, 20%. Então, hoje você consegue encontrar uma lâmpada de LED com 9 watts, com 12 watts, ou seja, a conta de luz que vai chegar na sua casa vai ser mediante 2 fatores. Um é o tempo de exposição que ela está funcionando e outro é a potência. Se tu tem muito tempo um produto ter um eletrodoméstico funcionando, tu vai consumir mais energia. Se você vai ter uma potência muito grande para esse aparelho, tu vai consumir mais energia. Então, a ideia foi justamente isso. Então, encontraram um tipo de lâmpada que consumia uma quantidade muito, muito pequena de potência, 9 watts, 12 watts, 18, 15, com uma luz satisfatória, né? E se a gente colocar uma lâmpada incandescente e uma lâmpada LED, a gente vê a diferença do grau de luminosidade. Então, isso foi só um dos fatores. Então, são vários. Né? Se a gente for falar aqui, a gente estica a baladeira, mas são realmente muitas coisas atreladas a isso. Tá bom? Então, a empresa de pesquisa energética, ela trabalha justamente nesse âmbito de tentar solucionar o problema relativo a custear, né, essa parte de relacionar estudos
e realizar pesquisa também, justamente sobre esse planejamento. Beleza. Continuando. Professor, Oi. é que o senhor tinha falado da lâmpada LED. Eu tinha visto uns vídeos aí dizendo sobre o plafond LED, né? Tem os dois tipos, da carcaça maior e da carcaça mais fina. Foi dito que o da carcaça mais fina, ele consumia mais energia pelo fato de ser achatado e pegava calor naquela parte ali. Aí não tinha para onde se dissipar o calor. Aí o certo seria o plafond com a parte maior, com a carcaça maior. É certo isso? Depende. Depende. Isso é uma coisa tão, digamos assim, tão fútil, que eu só levaria em consideração se fosse uma quantidade absurda de lâmpada a ser instalada no local. A diferença é como aquela história. Aquela luz de stand-by na televisão vai consumir muita energia. Aquela história. A luz de stand-by consome muita energia. Um tempo desse passou um vídeo numa empresa, num desses canais aí de televisão aberta, falando sobre o consumo. Na verdade, a diferença se fazia se houvesse, se todo mundo, eu digo assim, todo mundo mesmo, realizasse o desligamento dessa luz de stand-by, ia haver uma diferença significativa com relação ao consumo geral. Mas individual numa residência, a diferença não vai ter esse valor tão grande, entendeu? Eu só tenho uma televisão na minha casa, só tenho uma lâmpada de stand-by, que é aquela lâmpadazinha vermelha, aquela luzinha vermelha que fica acesa quando a TV está desligada. Então, é tão, digamos, insignificante que eu nem considero. Tá bom? Vamos falar do outro órgão chamado Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, que ele é um comitê governamental do Brasil, já é um outro órgão, tá bom? Que lida com assuntos referentes à energia elétrica a nível federal. Então, essa parte está atrelada à parte do governo federal, da Presidência da República, tá bom? Criado também em 2004, tá bom? Junto com a empresa de pesquisa energética. Então, veja que até 2004, eu não tinha nem empresa de pesquisa energética e eu também não tinha esse CMSE, que é o Comitê de Monitoramento, tá? Quais são as responsabilidades desse órgão? Acompanhar o desenvolvimento das atividades de geração e transmissão. Conforme eu tinha dito, tem que existir um órgão competente para fazer o acompanhamento do desenvolvimento das atividades. Isso nós estamos falando na parte de construção. Então, ele vai acompanhar, vai avaliar permanentemente a continuidade e a segurança do suprimento. Isso estou falando do suprimento eletroenergético, tá bom? Isso em todo o âmbito nacional. Eu estou falando a nível de Brasil, tá bom? Avaliar as condições de abastecimento, de atendimento, relativamente às atividades referidas. Isso aqui é uma parte da lei, tá bom? Desse artigo em horizontes pré-determinados. Realizar periodicamente análise integrada de segurança de abastecimento. O trabalho tem que ser feito justamente para garantir que a energia seja transmitida, seja passada de uma forma segura. Então, ele vai fazer um acompanhamento do desenvolvimento das atividades, seja a atividade de geração, conforme eu tinha dito, de transmissão, distribuição e assim por diante. Então, a responsabilidade vai ser realmente de realizar o monitoramento, tá bom? Então, cada órgão tem justamente o seu papel, tá bom? Perdão. No caso da empresa de pesquisa energética, as novas linhas de transmissão que levam energia das usinas, elas precisam ser feitas de uma forma segura. Então, foram criados, de um tempo para cá, equipamentos mais modernos, equipamentos que garantam confiabilidade, e, no momento de sua construção, eu vou ter justamente esse órgão para fazer esse sistema de monitoramento. Tá bom? Fora aqueles órgãos, nós temos esses outros aqui que são, digamos, até um pouco mais importantes, não tirando a importância dos outros, mas até um pouco mais importantes do que os que eu citei agora, tá? Nós temos o Operador Nacional do Sistema, que nós chamamos de ONS. Nós temos o Sistema Interligado Nacional, que está justamente ligado, praticamente de mãos dadas com a ONS. Nós temos a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e nós temos
a Agência Nacional de Energia Elétrica, cabeça, né? A cabeça disso tudo, que é a Agência Nacional, que até o amigo citou agora há pouco, a ANEEL, tá bom? Primeiro falando do Operador Nacional do Sistema, tá? O Operador Nacional do Sistema é uma entidade brasileira de direito privado, responsável pela coordenação e controle da operação. Deixa eu fazer uma especificação aqui, bem breve aqui, para ficar fácil o entendimento. Eu trabalhei lá em Miranda do Norte, em uma termoelétrica lá, empresa da Wärtsilä. E assim como todo setor de geração, toda hidrelétrica, toda termoelétrica, né, em escala comercial, todas as formas de geração têm uma subestação. E toda subestação tem uma sala de controle. Nessa sala de controle, eu tenho uma quantidade de computadores e vai ter um operador, né, dentro da sala de controle para fazer justamente isso, a viabilidade de transmitir essa energia que foi gerada através de computadores. Hoje é tudo computadorizado, né? Então, todo o controle de operação é feito dentro do que nós chamamos de CCO, que é o Centro de Controle Operacional. O que acontece? Dentro da sala de controle existe um telefone. E esse telefone, ele é da ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, tá? Aí o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui. Um fato que aconteceu comigo lá alguns anos atrás, lá em Miranda do Norte. O telefone toca e eu atendo. Essa ligação que está sendo feita entre a ONS e o Gutenberg é uma ligação que está sendo gravada. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar, porque a ligação ela é gravada. Aí um exemplo. A ONS ela diz assim: Gutenberg, quando for às 11 horas, você vai gerar 30 megawatts. Quando for meio-dia, você vai gerar 80 megawatts. Quando for 1 hora da tarde, você vai gerar carga total. Aí vou dar um exemplo. Aí eu disse, tá, correto, pronto. Ele manda um e-mail, né, fazendo toda a parte formal, né? Então ele ligou fazendo solicitação e eu, como operador, eu vou fazer o trabalho de colocar, digamos, os geradores para funcionar, para que atinja justamente o valor que a ONS pediu. O ONS ele vai fazer esse intercâmbio entre essa parte da geração e a parte de transmissão. Digamos que a ONS pediu para fazer a geração de 100 megawatts ao meio-dia. Quando chegou ao meio-dia, eu não gerei 100 megawatts. Digamos que eu gerei 50 megawatts. O telefone toca de novo, aí o cara diz assim: ei, por que vocês não estão gerando os 100 megawatts todos? Aí vem aquela história. Como é que ele sabe? É porque esse mesmo software, né, esse sistema de funcionamento dessa termoelétrica, eles têm acesso lá, na sala de controles dele. E como ele tem acesso, aí você vai dizer assim: não, é porque deu um problema aqui no gerador, mas vamos botar para funcionar. Prazo. É 20 minutos para funcionar. Pronto. Aí daqui a 20 minutos, se não chegar o valor, eles ligam de novo. Tá? Então, quem vai determinar a quantidade de energia que vai ser gerada, se aquela hidrelétrica vai funcionar, se aquela termoelétrica vai funcionar com carga total ou reduzir de 50%, é justamente o Operador Nacional do Sistema. Tá? Então, o Operador Nacional do Sistema ele vai fazer justamente esse trabalho de determinar a hora que vai funcionar ou não. Tá bom? Nós chamamos isso de operação em tempo real. Oi? Só sabe quanto mais ou menos um operador desse fatura numa área dessa? Tenho nem ideia. Tenho nem ideia. Não tenho não. Obrigado. Mas na base do 100 mil... Deve ser um pouquinho mais de um salário, eu acho. Com certeza. Deve ser um pouquinho mais de um salário. Beleza? Aí vamos lá. Esse ONS, o Nacional do Sistema, ele trabalha com 5 centros, tá bom? Então, eu tenho Brasília, né? Tenho Brasília, tenho lá em Recife, eu tenho no Rio de Janeiro, eu tenho outra sede da ONS, e lá em Florianópolis. Florianópolis eu tenho também um outro órgão da ONS, tá bom? A ONS, como é que funciona o critério de ONS, assim, de orçamento, né? Quase 100%, vamos botar assim, mais de 90% do orçamento anual,
ele é bancado pelas tarifas cobradas na conta de luz, para quem não sabe, tá bom? Então, só 2, 3%, um gatozinho pingado, eles são pagos por empresas do setor elétrico. O resto é tudo conta de luz que vai ser paga, que vai ser destinado uma parte para o Operador Nacional do Sistema. Aí, vamos lá. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ela vai fiscalizar o uso do Operador Nacional do Sistema e justamente dos valores que vão ser destinados para o Operador Nacional do Sistema. Tá bom? Vai ser responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão do Sistema Interligado Nacional. Eu devo falar em seguida sobre esse outro órgão aqui, tá? Do Sistema Interligado Nacional. É fiscalizado e é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, isso no Brasil. Beleza. Ligado em conjunto com a ANS, eu tenho um Sistema Interligado Nacional, que ela vai ser um sistema de coordenação, e o trabalho do Sistema Interligado Nacional, ou SIM, vai ser justamente interligar praticamente todo o Brasil. Antigamente, nós tínhamos um probleminha, né? Um probleminha de fornecimento. Vamos citar um exemplo. Eu tenho uma usina hidrelétrica de Paulo Afonso, e essa usina hidrelétrica de Paulo Afonso, ela alimenta Fortaleza. Eu estou aqui citando como exemplo. Digamos que a água de Paulo Afonso, da usina hidrelétrica de Paulo Afonso, acabou. Se eu não tivesse um sistema interligado, então provavelmente nós íamos ficar sem fornecimento. Então hoje eu tenho essa grande vantagem de ter um sistema interligado, mas isso por quê? Porque se aquela hidrelétrica quer poupar o restinho da água que tem, eu vou ter que colocar um outro órgão para fazer geração. Aí digamos, mas eu tenho aquela termoelétrica lá no Maracanaú que pode fazer geração. Se essa parte de geração termoelétrica lá do PECEM ou lá do Maracanaú estiver no sistema interligado, então ele consegue fazer o sistema de chaveamento e fazer com que a energia elétrica ele chegue até a minha residência do mesmo jeito. Olha, nós estamos aqui conversando, estamos tendo aqui esse modo. Ninguém aqui sabe, acredito eu, de onde é que essa energia elétrica está vindo. Pode estar vindo de uma usina hidrelétrica, mas pode estar vindo de uma usina termoelétrica ou de um setor eólico ou de um setor solar. Entendeu? Então, é graças justamente a essa ligação que o SIM fez durante esses anos que eu tenho essa grande vantagem de ter um sistema interligado, garantindo que haja um fornecimento na minha residência da mesma forma. Então, já pensou se a única forma de alimentação fosse aquela usina hidrelétrica a alimentar aqui Fortaleza? Aí, digamos, teve um problema lá na geração, pronto, a gente vai ficar sem energia elétrica enquanto aparecer água. Enquanto não aparecer água, eu não tenho fornecimento de energia elétrica. Então, é graças justamente a esse sistema interligado que eu tenho a vantagem de ter garantido energia elétrica na minha casa. Bom? Deixa eu ver aqui outra observação acerca desse sistema interligado. É justamente isso. Esse sistema interligado nacional só tem um pedacinho. Isso é basicamente o Brasil todinho. Então, eu tenho praticamente o Brasil todo trabalhando nesse sistema interligado. Só tem um pedacinho lá na região norte que não participa desse sistema interligado, que nós chamamos de sistema isolado. Mas isso é lá na região amazônica, são partes isoladas, mas são poucos. O restante do país, por completo, trabalha nesse sistema interligado. Quais são as vantagens de se trabalhar com um sistema interligado? Primeiro, eu tenho o aumento da estabilidade, tá bom? Isso é muito bom, porque o sistema ele vai se tornar até mais robusto, tá bom? O que ele pode? Ele pode evitar as perdas, porque eu vou ter uma quantidade estável. Eu não vou ter as chamadas queda de energia, justamente porque teve aquele problema de falta de fornecimento, tá? Eu vou ter um aumento da confiabilidade, e nesse aumento de confiabilidade ele vai permitir o que? A continuidade do serviço, e isso é muito bom, tá bom? Em decorrência de uma falha, ocorreu uma falha em algum trecho, ou vou realizar manutenção de equipamento. Entenda que o equipamento ele precisa de manutenção.
Então, vou precisar fazer a manutenção de uma chave, de um disjuntor, vou precisar fazer a manutenção de um transformador. Então, para que eu faça essa manutenção, logicamente, eu vou ter que desligar esse componente. Se eu vou ter que desligar esse componente, entenda, quando eu tenho essa flexibilidade de realizar o chaveamento para que outro meio de geração faça esse trabalho, então vai ter um aumento da confiabilidade. Porque durante esse tempo eu vou fazer a manutenção desse equipamento. E quando voltar o chaveamento ao destino original, então eu vou ter o equipamento todo revisado, todo bonitinho, sem problema algum, tá bom? Então ele vai garantir o fluxo de energia sem nenhum dano, sem nenhum problema. Terceiro, eu vou ter o aumento da disponibilidade do sistema, tá? Como é que eu posso dizer? A disponibilidade do sistema ele vai garantir que a energia elétrica ele chegue a todos os seus destinos, sem haver pane, ou sem haver subtensão ou sobretensão, porque ele vai garantir de maneira contínua o sistema de transmissão. E, por fim, ele é mais econômico, né? Porque já pensou se durante um momento eu ficasse, vou colocar aqui uma semana sem fornecimento de energia elétrica, o que deveria acontecer, né? Vamos levar em consideração o hospital que precisa de um aparelho ligado direto, pessoas que precisam de aparelho ligado direto para sobreviver, ou vamos colocar em consideração um frigorífico que precisa de que a carne esteja climatizada, ou vamos colocar um sorvete, aquela fábrica de sorvete que precisa daquela temperatura X. Entenda, vou citar o exemplo do sorvete. Se você descongelar ele totalmente, e ele passar muito tempo descongelado, e você congelar de novo, ele não presta mais. Então o prejuízo ele é muito grande, tá bom? Então eu tenho que permitir de maneira contínua a disponibilidade do sistema, tá certo? Eu tenho agora também a chamada Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Essa parte já é mais comercial. Outro órgão também criado em 2004. Nós chamamos de CCE, né? Essa Câmara de Comercialização de Energia Elétrica foi criada em 2004 e foi regulamentada com a finalidade de viabilizar a comercialização da energia elétrica no mercado de energia brasileiro. Então, ele vai ser o responsável pelo chamado equilíbrio operacional do mercado, falando de tutu, de grana, né? De comercialização de energia elétrica. Então, ele vai atuar justamente em sintonia com as demais instituições. Então, o trabalho dele vai ser vinculado junto com aqueles órgãos anteriores que eu citei para vocês, como a empresa de pesquisa energética, como o CNPE e assim por diante, tá bom? Então, em 2004, se você analisar, olha, foram criadas o quê? Novas instituições. Justamente, não só criou, né, como fez alteração de outras funções que já existiam. Então, foi feito toda uma repaginada acerca desses órgãos de responsabilidade elétrica. Essa Agência Nacional de Energia Elétrica, a cabeça maior, digamos assim, tá? Ela é uma autarquia sob o regime de uma agência reguladora. Então, o papel da Agência Nacional de Energia Elétrica é realizar uma fiscalização também, sendo que a ANEEL ela tem um poder, digamos, maior, tá bom? Porque ela que vai verificar todo o processo, desde a parte da geração até a parte que ela vai entregar para a concessionária, tá bom? Então, ela é uma agência reguladora. Então, a responsabilidade dela vai ser determinar o sistema de produção, determinar o sistema de transmissão, de comercialização. Então, quem vai definir as regras disso tudo vai ser justamente a ANEEL, tá bom? Vai definir as regras de qualidade do serviço e, acredite ou não, ela vai zelar pelos direitos do consumidor, tá? Eu não sei se aqui vocês já chegaram a ver fator de potência, esse assunto de fator de potência. Quem determina o valor mínimo para fator de potência é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, é pela resolução dada pela ANEEL que vai se definir, no caso, o valor de 0,92 mínimo, né? E de fator de potência. Fora outras coisas, né? Essa parte de determinação de uma regra de transmissão. Ou seja, quem manda e desmanda
Isso estou falando depois da presidência, depois da parte do Ministério da Energia, é a ANEEL, tá? Eu estou voltando, eu já estou vindo de lá para cá. Então, a ANEEL, que ela vai assumir a responsabilidade perante os outros órgãos, tá bom? O que mais que eu posso dizer sobre isso? É mais ou menos isso mesmo. Essa ANEEL ela foi criada na década de 90, foi na época do Fernando Henrique, acho que foi em 96, se me falha a memória, tá? E ela vai ser responsável justamente por isso, por chamado regulamento de mercado. Bom? Outros órgãos que eu tenho como responsabilidade são a Eletrobras, que essa parte de Eletrobras ela está incluída junto com a parte de agente de transmissão, a Chesf, né? Voltando já para a parte do Nordeste, eu tenho a Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco, tá bom? Eu tenho agentes de transmissão, os agentes de distribuição, que já compete a subestações da Enel, a empresa Enel, a parte de comercialização e, por fim, a parte de geração. Então, é aquele caso. Cada órgão vai ter sua responsabilidade e sua responsabilidade ela vai ser levada para uma outra parte de setor. Então, resumindo tudo isso, eu tenho a parte da presidência. A presidência ele vai determinar responsabilidades para o CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, que trabalha em conjunto com o Ministério de Minas e Energia. Esse Ministério de Minas e Energia ele atribui a responsabilidade para o Comitê de Monitoramento e para a Empresa de Pesquisa Energética. Feita essa primeira etapa dessa parte, então eu tenho essa outra parte aqui, que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ele é um órgão que vai fiscalizar tanto a ANS, e o ANS vai estar junto, integrado com o Sistema Interligado Nacional, e, ao mesmo tempo, a ANEEL vai estar também vinculando as responsabilidades junto com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Uma vez que é trabalhada essas três etapas, aí eu tenho, por fim, a parte de Eletrobras, agente de transmissão, agente de distribuição, agente de comercialização e, por fim, os agentes de geração. Certo? Até então, alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Então, vamos lá, continuando. Além disso, cada região é responsável pela transmissão de energia elétrica, que na região Nordeste fica sob responsabilidade da Chesf. Como é que funciona? A parte de geração, como está em torno de 70%, 80%, então, quais são as hidrelétricas que alimentam aqui? Vou só me adiantar, mas isso é assunto para a próxima aula. As usinas hidrelétricas que alimentam o Nordeste são Paulo Afonso, né, a usina de Paulo Afonso, que fica lá na Bahia. Eu tenho o Sobradinho, que fica na Bahia. Eu tenho o Xingó, que ele fica na divisa entre Alagoas e Sergipe. Eu tenho, lá em Pernambuco, tenho a subestação Luiz Gonzaga. Eu tenho Boa Esperança, que fica no Rio Parnaíba. Então, eu tenho uma quantidade de usinas hidrelétricas que alimentam o Nordeste. Depois que é gerada, ela parte para o setor de transmissão. Nessa parte de transmissão, cabeça disso tudo é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, tá bom? Essa Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco, que é a Chesf, ela já tem um bocadinho de ano, ela já vem lá da década de 40, então ela já tem um certo tempo, tá bom? Ela foi passada por um processo de reestruturação, mas já também faz muito tempo, na década de 60, então eu tenho o Chesf espalhado em todo o Nordeste, tá bom? A Chesf, ela trabalha com todos os estados do Nordeste, tirando o Maranhão. O Maranhão, ele trabalha, eu acho que é na SEMAR, se não me falha a memória. Então, tem um outro órgão que trabalha com o Maranhão. O Maranhão, ele não trabalha atrelado com a Chesf. Os demais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, aqui o Ceará, Piauí, então, todos esses estados que compõem o Nordeste trabalham junto com a Chesf. Então, a Chesf ela vai ser o responsável pela parte de transmissão. Tá bom? Deixa eu ver outra observação. Outra observação da Chesf. É justamente isso mesmo. Então, ela vai trabalhar com 2 níveis de tensão. Ela chegando aqui no Ceará, ela chega com 230 kV.
e, no caso, 500 kV. Voltando para cá, chegando aqui já em Fortaleza, se você passar ali por detrás da macro, ali na BR-116, você vai encontrar uma Chesf. Essa Chesf irá transmitir uma linha de 230 kV. Nessa parte de transmissão, ela vai passar ali perto do Janguru Sul, atravessa a perimetral e chega até a subestação da Chesf, outra que fica ali no Mudubim. Então, eu tenho Chesf no Icó, tenho Chesf em Russas, em Banabuiú, Chesf em Tauá, Chesf espalhado em vários locais. Uma das últimas Chesf que foram construídas, e eu cheguei até a trabalhar lá também, na parte de construção, foi lá em Aquiraz. Então, para quem não sabe, existe uma Chesf mais digital, porque ela é nova, né? E subestações digitais, assim, ela pode ser operada sem precisar de pessoas. Então, a operação pode ser feita de maneira remota, que é a ideia futura, né? A ideia futura é justamente de realizar todo o trabalho de transmissão sem precisar de uma intervenção ou então de várias intervenções. Senão eu vou ter um operador dentro de uma sala de controle com um computador e ele vai realizar o ligamento ou desligamento de tal componente. Tá? Então, a Chesf, que é situado em Aquiraz, ela trabalha no sistema digital. Ei, professor. Opa, diga lá. Mas fazendo isso aí, que é tudo digital, não vai diminuir muito os empregos, não? Aí Da manutenção mim, né? prática? Aí Tá foda. Aí já não é minha responsabilidade, né? Por um lado é bom e por outro é porque desemprega o povo. Meu filho, a Revolução Industrial aconteceu há muito tempo. Então, a ideia futura é essa. É aquele caso, fazer o quê? Pelo menos, vamos dar um exemplo. Uma subestação. Quanto menor for a frequência do operador dentro da subestação, melhor para todo mundo. Porque uma subestação, um operador, ele não foi, digamos assim, preparado para ficar indo para lá e para cá dentro da subestação. Ele só adentra a subestação em si, nenhuma extrema necessidade. Eu vou realizar uma operação de um fechamento de chave seccionadora, se bem que a maioria das chaves seccionadoras hoje são todas motorizadas, não precisa o cara ir até lá. Dificilmente o operador ele vai ligar o disjuntor, desligar o disjuntor dentro da subestação. Ele é feito de maneira remota. Então a ideia justamente é isso, é evitar que o técnico ele adentre uma subestação. Mas é tão perigoso assim? Não é que seja perigoso, né? Mas a ideia é, como eu estou trabalhando com tensões altíssimas, é que eu consiga trabalhar simplesmente com um clique de um botão, tá? Então, Fortaleza está com 230 kV, né? O Ceará recebe 500. Através de transformadores e através de subestações, a Chesf vai entregar a responsabilidade para a Enel, tá? Que é extinta Coelce. Uma observaçãozinha, né? Que eu adoro essa parte de história. Alguém aqui sabe quando que foi que realmente chegou eletricidade aqui na cidade, Fortaleza, ou no Ceará, digamos assim? Alguém tem ideia? Há 200 anos, sei lá. Oi? 200 anos? Não chega a ser 200 anos, não. Mas já tem um certo tempo, né? 175. Maria, tu tá fechando aí o valor, a quantidade. Alguém lembra qual foi a primeira empresa que trabalhou nessa parte de eletricidade? Ai, meu Deus do céu. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito dessa parte de história, né? Acho interessante. Você falou, não sei se foi você ou alguém aí falou, sobre essa questão que foi ruim para os funcionários ter uma quantidade reduzida de técnicos trabalhando nessa parte aí. Mas vamos pensar, desde que o mundo é mundo, a gente sofre mudanças, né? É a velha história que o moderno de hoje é moderno, mas amanhã vai ser antigo. Eu acho que a ideia sempre foi essa. A eletricidade, ela passou por diversas mudanças, ou seja, foram várias empresas que até chegar a empresa que hoje, né, assume a responsabilidade perante o nosso estado, que é a Enel, mas até antes da Enel foram várias empresas.
Para você ter uma ideia, ó, vou falar lá do comecinho, mas de uma maneira mais breve, só para a gente entender a quantidade de mudança que teve. As iluminações que eram feitas na nossa cidade, para você ter ideia, ele era feito, sabe com o quê? Com óleo de peixe. Então, o que que tinha? Tem aqueles candelabros antigos, aí o cara colocava toda de tardinha para de noite. O cara ia colocar lá no algodãozinho, no pavio, né? Quem sabe que é lamparina. Você enche lá de óleo o pavio, que no caso era óleo de peixe, e fazia a iluminação das ruas de Fortaleza. Isso até mais ou menos na década de 40, 1948, beirando a década de 50. O que que acontece? Essa parte de azeite de peixe, por aí, foi feita uma troca. Então, o que que acontece? Uma vez que a iluminação era feita através de óleo de peixe, ele foi feita a modificação. Entrou uma empresa chamada de Ceará Gas Company. Essa empresa, que é uma empresa inglesa, ela assumiu a responsabilidade e retirou toda essa iluminação que era feita antes era uma lamparina, né? Era várias lamparinas colocadas, vários pavios colocados na rua de Fortaleza. Aí o que acontece? Foi trocado por gás carbônico. Então, essa empresa inglesa começou, ao invés agora de utilizar óleo de peixe, utilizar gás carbônico para fazer a iluminação das ruas da cidade. O gasômetro dele, ele ficava ali no centro, ali perto da onde, meu Deus? Ali do passeio público. Ali perto da praça do passeio público ficava o gasômetro, que é onde ficava o geral, né, para ser distribuído. Então, o que que acontece? Olha, começou com óleo de peixe, passou para gás carbônico, essa empresa ela assumiu, essa Ceará Gas Company. Depois da Ceará Gas Company entrou a Ceará Light. Ceará Light já trabalhava fazendo transporte de bonde. Aí, para descer a Light, não foi difícil fazer esse trabalho. Como já trabalhava com bonde elétrico, então ficou muito fácil. Aí, o órgão maior, que foi a prefeitura, né, parte do estado, chegou para a Ceará Gás e disse assim, olha, você pode continuar com o seu trabalho, mas desde que a sua parte agora seja toda elétrica. Como para essa empresa era muito inviável fazer esse trabalho, aí o que que aconteceu? Quem foi que assumiu? Foi a Ceará Light. Então como é que funcionava o critério disso aí? Vocês estão ouvindo aí? Estão conseguindo ouvir? Ei, professor, Oi, pode dizer. eu tenho que trabalhar agora, eu vou ter que sair da live, ó. Coloque seu nome no chat, tá bom? Beleza. Viu? Tá bom, bom trabalho para você. Então, Ei, pessoal, Valeu. Professor, eu acabei de ver um documentário da Ceará Gás, depois a Ceará Light, agora a Serviluz. Depois da Serviluz se juntou mais 3 empresas e formaram a Coelce. pronto. Agora... Deixa eu continuar fazendo as particularidades aqui. Aí, a Ceará Light, presta atenção. Aí, o que que acontece? A Ceará Light, ela fazia esse trabalho, aí ficou assumindo o papel. Isso até década de 30, beirando 40, certo? Aí, o que que acontece? Aí entrou essa empresa, como ela já estava trabalhando nessa parte de elétrica, ela foi transferida para a prefeitura. Então, a responsabilidade da iluminação foi feita agora pela prefeitura, através da mesma empresa, certo? Depois, essa de Ceará Gás passou para ser Serviluz, conforme o amigo aí tinha dito. Nós chamamos de Serviço de Luz e Força do Município. Para quem não sabe, Fortaleza já teve uma usina termoelétrica. Essa usina termoelétrica ela ficava situada lá no Mucuripe, lá na pontazinha do Mucuripe. Isso na década de 50, 54, 55. Então, nós tínhamos uma termoelétrica e essa termoelétrica ela alimentava a nossa cidade de Fortaleza. Alguém me perguntou por que inventaram de colocar termoelétrica logo lá no Mucuripe. Alguém tem ideia, assim por alto? Nós vamos falar sobre termoelétrica mais na frente, mas imagine o barulho que um gerador elétrico faz. Então, primeiro, estratégica, né? Porque estava trabalhando com zona portuária. Então, no Mucuripe eu tenho o quê? Na época tinha a Shell, tinha a Esso,
como hoje tem várias companhias, né? Petrobras e outras. Então, pela questão de estratégia, eles colocaram lá no Mucuripe. E outra, como o equipamento roncava demais e aquecia, como aquece muito até hoje, os geradores, eu tinha uma facilidade de, como era na beira de praia, eu tendo uma região litorânea, eu tenho uma facilidade do vento. Então, isso acabava por quê? Acabava por facilitar até o rendimento de funcionamento do gerador. Certo? O que é que acontece? No final da década de 50, a empresa foi transferida lá para a Bahia, para a Chesf de lá. Aí vamos lá. Dessa empresa chamada Serviluz, ela passou a responsabilidade para a Conefor. Então, a Conefor foi criada em 62. Quem foi que assumiu agora as instalações elétricas em 62? Foi a Conefor. Da Conefor, passou para a Coelce em 71. 71, acho que foi a metade do ano, de 71, foi criada a Coelce. Para quem não sabe, a Coelce foi criada pelo governo do César Carlos. E quando foi em 98, a Coelce foi vendida. Então, olha aí. Lá desde o azeite do peixe, passou para Ceará Gás, depois do Ceará Light, depois do Ceará Light passou para Serviluz, depois passou para a Conefor, depois ela juntou a umas outras empresas, fez esse trabalho, passou para a Coelce 71, da Coelce 71, que era uma empresa estatal, né? Que era feita pelo Estado, passou a responsabilidade para a Enel. A Enel comprou, a Enel é uma empresa italiana, essa empresa italiana, ela já está no mercado há muitos anos, mas ela assumiu aqui em 2016, tem 4 anos, e eu tenho um Enel lá no Rio de Janeiro, existem outros locais onde eu tenho concessionários da Enel, tá bom? Então, várias mudanças. Quem sabe mais na frente essa Enel também não sai e entra uma outra empresa. Então, são responsabilidades. Com relação à iluminação pública, a responsabilidade hoje é da Prefeitura de Fortaleza, né? Para quem não sabe. Oi, alguém falou? Essa é a maior empresa de elétrica aqui do Brasil? A Enel? Ou tem uma maior que ela? Se não me falha a memória, a Enel aqui no Brasil. Ah, tá. Se me falha a memória, eu acho que a Enel é a maior. Até no Rio de Janeiro também. Ela comprou concessionários da Espanha. É uma empresa muito grande. Ah, é uma empresa muito grande essa empresa da Enel. Aí vamos lá. A Chesf... É bom trabalhar lá? Oi? Lá é bom trabalhar lá? Se é bom trabalhar lá? Não, se é bom trabalhar nessa empresa. Que se não me engano, o senhor disse que trabalha lá. Qual empresa? Enel. Não, nunca trabalhei na Enel, não. Eu prestei serviço para a Chesf. Ah, tá. De serviço, tá? A Companhia Hidrelétrica de São Francisco é uma sociedade anônima de capital aberto que atua na parte de geração e da transmissão de energia elétrica. Então, a Chesf é a empresa cabeça que vai assumir a responsabilidade no estado do Ceará. Entenda. Se você for para a sua Eletrosul, eu tenho Furnas, eu tenho várias empresas, mas a Chesf ela trabalha justamente na parte do Nordeste em si, tá? Tirando o Maranhão, os demais todos trabalham com a Chesf. A nossa estrutura do setor elétrico, então, ela começa na parte de geração, e nessa parte de geração eu vou ter ou setores hidrelétricos, né, usinas hidrelétricas, que eu já vou falar na próxima aula, a parte de gerações termoelétricas, ou seja, qualquer tipo de geração em escala comercial. Uma vez passado essa etapa, eu vou através de subestações, aqui é só uma ilustração, tá bom? De um transformador elevador, eu vou elevar o valor dessa tensão a um valor bem significativo para fazer com que haja a transmissão de eletricidade, e essa transmissão de eletricidade vai ficar por responsabilidade da Chesf, tá? Então, passou do muro da geração, aí começa a Chesf passa por um sistema de subtransmissão, entrega a responsabilidade, transmite a responsabilidade para a Enel, que é a antiga Coelce, e a Enel, através de seus transformadores, né, trabalha com subestações consumidoras, ou parte de consumidor primário, e consumidores secundários, que no caso somos nós, né, a parte secundária que recebe essa alimentação. Então eu vejo aqueles transformadores nas ruas da cidade,
que são transformadores de distribuição. Mas eu tenho subestações voltadas só da Enel, eu tenho subestações voltadas só da Chesf, e essa responsabilidade vai ser transferida de um órgão para outro, tá bom? Professor, Oi. ali na consumidor primário, é a Enel, no caso? Aonde? Ali no consumidor Aqui, primário? sim. É Enel, né? Enel. Ou Enel, né? Ah, tá. Chama Enel, tem chama Enel. Vamos lá, classificação dos consumidores. Pela classificação dos consumidores, a atenção de fornecimento é regulamentada por uma resolução, olha, determinado por quem? Pela Agência Nacional de Energia Elétrica, através do seu número 414, obedecendo os seguintes limites. Eu tenho voltados para o grupo A e eu tenho voltados para o grupo B, certo? Aí vamos lá. Vamos falando primeiro do grupo A, só para a gente entender como é que é dividido através pelos níveis de tensão. O grupo A é um grupamento composto de unidades com fornecimento de tensão igual ou maior do que 2,3 kV ou atendidas a partir de um sistema subterrâneo de distribuição. Vale salientar que, basicamente, praticamente toda a energia elétrica que é distribuída ela é feita de maneira aérea e não subterrânea. Eu tenho pequenos trechos isolados, para quem mora em Fortaleza, eu tenho pontos isolados ali na Monsenhor Tabosa, algum trecho ali da Monsenhor Tabosa trabalha com linha subterrânea, tá? E os demais, em sua quase totalidade, trabalha com setores aéreos, tá bom? Que é o poste que a gente está conseguindo enxergar, a torre que a gente consegue enxergar, tá bom? A partir de um sistema subterrâneo em tensão secundária, caracterizado pela tarifa binômia. Lá na frente eu devo falar para vocês sobre a parte tarifária, né? Nós temos tarifa monômia, tarifa binômia, e subdividido nos seguintes subgrupos. Então, para o grupo A, eu tenho subgrupos de divisão, sendo que o A1 é com tensão igual ou maior do que 230 mil volts, ou 230 quilovolts. Eu tenho o A2 com tensão de 88 a 138 quilovolts. Eu tenho o subgrupo A3, tensão de fornecimento de 69 kV. Onde é que eu encontro esse subgrupo A3? Centro de Eventos, a Cearense, Fábrica Fortaleza, Iguatemi, M. Dias Branco, tá? Trabalham com tensão de fornecimento. Eles têm uma subestação cujo valor que eles recebem é de 69 kV. Aí eu tenho o A3A, que é de entre 30 e 44. Subgrupo A4, 2.3 a 25. Setores onde recebe um transformador cuja alimentação é de 13,8 kV, trabalha nesse subgrupo A4. Eu tenho o AS, que é uma tensão inferior a 2,3 kV, a partir de um sistema subterrâneo, que são partes mais específicas, digamos assim. Tá certo? Até agora, tranquilo? Algum problema? Alguma dúvida, alguma coisa assim? O AS, eu uso ele onde? Ele pode ser usado algum... Só um exemplo. Algum ponto específico. Vamos dar um exemplo. Algumas partes de São Paulo e no Rio que trabalham com linhas de sistemas subterrâneos. Então, são partes, conforme eu falei, são gatos pingados. Né? São partes específicas que trabalham com esses valores. Tá bom? Mas é mais seguro esse subterrâneo? Cara, tem que ter aval para trabalhar com linha subterrânea. Primeiro que tem que ter um espaço, né? Lá na Monsenhor Tabosa, o espaço é muito pequeno para o técnico entrar até a parte lá e trabalhar, né? Algumas partes na região sudeste, que lá você vê uns bueiros explodindo, parecendo dinamite. Mas entenda, o que acontece? Entra água no espaço subterrâneo, né? Gera um curto lá dentro, entre fases, e acontece os acidentes, as explosões. Então, para trabalhar com linha subterrânea, tem que ter aval para trabalhar com isso, né? Então, não é uma coisa assim tão fácil de se trabalhar. Com relação à estética, é bom? É ótimo, né? Porque imagina, você está trabalhando com uma parte toda subterrânea. Existem, por exemplo, países que trabalham com linha de transmissão voltado só para uma região, para não ter aquela mistureba de coisas. Tá bom? O grupo B, que é o nosso residencial, ele é um grupamento composto de unidades que tem tensão
menor do que 2,3, tá bom? Francisco Ayrton, perguntar alguma coisa? Professor, qual é que é mais perda de tensão? É subterrânea ou aérea? Perda de tensão? Depende muito. Eu não posso dizer que é subterrânea e nem posso dizer que é aérea. Mas por quê, professor? Pelo nível de tensão aplicado. Entendeu? Uma coisa é você transmitir 13,8 numa linha subterrânea, outra coisa é você transmitir 765 kV numa linha de transmissão. Então, isso é muito relativo. Não tem como dizer se um é melhor do que o outro. Entendeu? O aéreo, falando de uma maneira bem grosseira, está respirando o ar tranquilamente. O subterrâneo está submerso. Mas o subterrâneo tem limite de tensão. Então, você não encontra um valor de tensão absurdo sendo na parte de baixo, né? Numa linha subterrânea. Você só encontra numa linha aérea. Então, é o que eu estou dizendo. Varia muito. É muito complexo isso. Tá? Aqui no Brasil usa muito aéreo, né? Quase nada subterrâneo. Quase nada subterrâneo. Certo? Lá em Brasília, Aqui, tô falando no nosso estado do Ceará. E lá em Brasília, como é? A Brasília eu não sei não, como é que é feito lá não. Eu pesquiso, não vejo nada de lá. Eu não acho nada de lá. Pesquisa não, mas tu pesquisa onde? Quais fontes? YouTube? YouTube, maioria é YouTube. Só dar um ensejo aqui. Vamos tomar cuidado com os vídeos do YouTube que a gente vê, porque às vezes algumas informações são inverídicas, né? A gente tem que analisar qual o vídeo que a gente vai... Estou falando não só da eletricidade, estou falando no geral em si, né? E às vezes eu sou meio... Logicamente eu respeito a opinião de cada um, mas eu sou meio cri-cri para vídeo de YouTube, porque às vezes nem todo vídeo ele é confiável. Eu dou o maior valor ao livro. Sou apaixonado por livro, porque o livro ele não tem como ter informações imprecisas, porque tem que passar por um processo de avaliação. E vídeo do YouTube qualquer um pode fazer, né? É só pegar um celular, botar no estilo de selfie, ficar na calçada e explicar alguma coisa. Logicamente, tem muitos canais sérios, né, que passam informações precisas e tal. Às vezes, sim, vai só ficar de orelha em pé com relação a esses assuntos. Eu tento assistir mais aqueles que falam das normas. Aqueles canais que a gente consegue de cara enxergar que é uma coisa mais séria, né? Aí vamos lá, eu tenho o subgrupo B1, que é o nosso residencial, nós trabalhamos para esse grupo de baixa. Entenda, o subgrupo A, o grupo A não quer dizer que seja alta tensão necessariamente. Por exemplo, 3,8 não é alta tensão, é média tensão, tá certo? Mas foi intitulado o grupo A, e eu tenho agora o grupo B, que sendo B1 é o residencial, eu tenho o B2, que é o rural, eu tenho o B3 para as demais classes, e o B4, iluminação pública, que isso já é responsabilidade da Prefeitura de Fortaleza. E, no caso da Prefeitura dos outros locais, tá bom? Os valores de tensões a serem definidos serão valores diferenciados a depender da região instalada. Então, vai depender muito. Por exemplo, qual é a minha tensão de fase neutro aqui no Ceará? É 220 volts. Se você for a Brasília, conforme o amigo falou de Brasília, pronto, Brasília trabalha com quanto? Fase neutro, 220. Se você for já em São Paulo, Rio de Janeiro, região sudeste, já trabalha com 127, né? 110. Então são valores diferenciados. Vai depender muito da região onde for instalada. Tá bom? Então vão ser valores diferenciados para geração, para transmissão e para distribuição. Professor. Oi. Pronto, uma dúvida aqui que eu tenho, se o senhor puder responder, o senhor responde. Um equipamento, ele trabalharia melhor no 220 ou no 127, um exemplo? Tanto faz. Tanto faz. Isso, olha, eu ainda vou além. Você acha que teria condição do nosso país ele ser todo padronizado com relação à tensão? Se teria condições? Acho que teria. Eu vou me adiantar mais ainda. Teria. Só que, aí vamos lá. Para fazer isso, o que teria que acontecer? Vou dar um exemplo. Não, vamos deixar padrão. Todo mundo vai receber fase neutra 220. Aí nós teríamos que trabalhar em regiões onde trabalham com tensões diferenciadas e trocar todos os equipamentos, toda a estrutura, praticamente todo o sistema de cabeamento de torres, para fazer com que ficasse padrão. Aí eu vou fazer a mesma coisa que um professor na faculdade me disse. Gutenberg, está funcionando,
Eu disse, está. Então deixa. Então a história é essa. Vai continuar São Paulo sendo 127, 110 volts e aqui sendo 220, a gente continua trabalhando do mesmo jeito. Para fazer com que eu unificasse essas tensões, eu teria que trocar em algum lado todo o sistema de cabeação. Aí, e estrutura, né? Sem falar em estrutura. Com relação ao consumo, é mais ou é menos? É a mesma coisa. Por exemplo, um chuveiro elétrico de 5.000 watts que tu utiliza em São Paulo, vai ter o mesmo consumo de eletricidade se tu utilizar um de 5.000 watts sendo 220 aqui. É a mesma coisa. Certo, mas o que vai mudar? A corrente. Então, uma instalação elétrica feita numa tensão menor, de 110, 127 volts, vai demandar um cabo mais grosso. A diferença é essa. Por quê? Porque a corrente vai ser maior para esse chuveiro ou para esses outros componentes. Então, é só isso. Mas com relação ao consumo, vai ser o mesmo. Porque a energia elétrica, eu calculo através do produto de potência e tempo. Se a potência vai ser a mesma e o tempo vai ser o mesmo para as duas localidades, então a energia elétrica a ser consumida vai ser a mesma. Então, não vou ter consumo maior ou menor. Se for a mesma potência, não interessa o valor de tensão. A diferença é que, se eu vou ter uma tensão menor, eu vou ter uma corrente bem maior em cima disso. Então, consequentemente, se a corrente for maior, eu vou ter um cabo mais grosso a ser utilizado. Certo? Beleza? Perfeito. Professor, Pode falar. então essa resposta que o senhor deu já resolveu até aquela outra, que é sobre a subestação digital. Vai demorar muito ficar tudo digital porque é caro, né? Não, mas para ele não vê custo para isso, não. Ele não faz subestação todo dia. Entendeu? A ideia Não é. da subestação, a ideia da subestação ser digital é justamente com relação à praticidade. Entendeu? Então, eu consigo fazer uma operação a longa distância, sem precisar deslocar uma pessoa até aquele ponto para fazer aquele chaveamento. Então, a ideia futura é essa. Então, isso independe de valores. Entendeu? Mesmo porque depois que uma subestação é feita, pronto, vai-se embora. É, professor. Oi. Mas eles têm previsão ou determinado pelo menos uma quantidade por ano, algo do tipo? Não. Tipo uma meta? Mesmo porque a construção de uma subestação não é rotineira, né? Não é frequente. Por que se construiu mais subestação de um tempo para cá? Pela questão da demanda, só isso. Uma coisa é um consumo feito na década de 80 de eletricidade, outra coisa é um consumo hoje no ano de 2020. Então, a quantidade da população como aumentou, a quantidade da carga aumentou, então houve a necessidade de reestruturar todo o sistema, todo o setor, toda a questão de fazendo novas subestações para atender a necessidade. Aquele transformador que ficava na minha rua, que era de 150 kVA, já não atende mais. Na minha residência a tensão está baixa, mas por quê? Porque tem muita gente utilizando aquele transformador, aí vai um técnico que troca aquele transformador por um transformador mais potente. Então, são esses aspectos. Essa questão de demanda. Como a demanda aumentou, então eu tenho que reestruturar toda a rede. Tá? Então, vamos lá. Essa parte aqui, pessoal, vai mostrar um diagrama com a representação dos vários segmentos de potência com os níveis de tensão. Então, por exemplo, pela classificação, quando eu tenho um nível de tensão acima de 765 kV, eu tenho a chamada ultra alta tensão. Tá? Quando o valor de tensão está entre 230 e 765 kV, eu tenho a extra alta. Quando o valor de tensão está entre 35 kV e 230 kV, eu tenho alta tensão. Entre 1 kV e 35 eu tenho média tensão. E até 1000 volts eu tenho baixa tensão. Tá? As instalações elétricas de baixa tensão obedecem uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Conforme alguns me comentaram aqui, me relataram, né? Estão fazendo com a Luísa instalações elétricas prediais e você tem que andar debaixo do braço direto com a NBS 5410. Essa norma é a norma de 2004. Em 2008 passou por uma revisão, né? Uma revisão de algumas páginas, foi feita a correção de algumas páginas. Se eu vou trabalhar com média tensão,
existe uma norma também da ABNT para isso, que é a NBR 14039. Essa norma é de 2005, tá? Ela trabalha justamente com critério de média tensão, e as partes de alta tensão também têm suas normas específicas, tá bom? Voltadas, lógico, especificamente. Para baixa tensão, média tensão, eu tenho a mais específica, que são essas, 5410 e a 14039. Vocês já devem saber Professor. que para tudo que você se mexer com relação à eletricidade, existe uma norma relativa para isso. Oi? Como eletrotécnico, a gente está aqui, né? Podendo assinar projeto, fazer projeto de extra alta tensão, que é 765 kVA. kV. Se vocês podem assinar? Como eletrotécnico. Não, como eletrotécnico, não. Na verdade, não se baseia nem pela questão da tensão em si, pela potência, né? Hoje é assinada, antigamente era assinada a anotação de responsabilidade técnica, né? Que era vinculada ao CREA. Hoje o CREA passou a responsabilidade dos técnicos para o Conselho Regional dos Técnicos, né? Hoje existe um conselho só para a nossa classe de técnicos. CFT, né? Separadas, então eu faço como se fosse uma anotação de responsabilidade técnica, né? É uma nota também de responsabilidade que vai ser definida a um limite de potência. Então, é limitada a potência não pela tensão. Tá bom? E, com relação a essas anotações de responsabilidade de projetos, nós estamos parados, né? Por enquanto, né? Estamos aguardando aí a posição do governo para que as coisas retomem. Eu acho que, com relação à primeira fase, acho que um dos primeiros setores que irão voltar aos poucos à normalidade vai ser essa parte de construção civil. E atrelada à construção civil, provavelmente vai estar incluída a parte de instalações, né? Mesmo porque elas caminham juntas, tá bom? No Brasil, pessoal, os níveis de tensão que são praticados são esses, né? Então, vejo que são vários níveis de tensão que trabalharam, né? No Nordeste trabalha com 500 kV, 230, que é a parte da Chesf. A Chesf ela rebaixa esse valor de 230 para 69. Uma vez que baixou para 69, a Chesf ela entrega os 69 kV para a Enel. A Enel recebe os 69 kV e, através de seus transformadores, rebaixa de 69 para 13,8 kV. Nas ruas da cidade, dois valores de tensão são mais visíveis, né? Vez ou outra você encontra postes com 69 kV e postes com 13,8 kV ou 13.800 volts. Essa parte de 13,8 já são partes mais rotineiras, né, de a gente encontrar. Esses valores são rebaixados através de um último transformador que consegue rebaixar o valor dessa tensão para a tensão de 380 volts sendo fase-fase ou 220 volts, né, sendo fase neutra, tá? Lembrando que esses valores são no Brasil como um todo. Estou falando só tensões voltadas para o nosso estado. Oi. O responsável pelo fornecimento do Shopping Guatemi é a Enel ou a Chefs? Não, é a Enel, né? É a Enel, Enel, né? Por exemplo, vamos citar aqui, pronto, centro de eventos. O centro de eventos recebe da subestação da água fria 69 kV, que passa a responsabilidade para eles. Ele tem uma subestação, para quem já foi no centro de eventos, lá na parte de trás tem a subestação de 69, né? Então ela recebe da subestação da água fria 69 kV. E de lá, né, sai rebaixando para 3,8. 3,8 tem outro conjunto de subestação na parte subterrânea, lá do centro de eventos, que rebaixa para as tensões já mais usuais, que é 220 e 380. Tá? Entendi. Os valores aqui, então, são definidos. As responsabilidades são divididas, né? Então, eu tenho as subestações de geração, na parte de geração que vai entre 12 até 24 kV. Eu tenho a parte de transmissão. Veja que o valor aumentou significativamente, né? Por que esse valor é tão alto? Nós vamos ver lá na frente. Um dos motivos é aquela questão das perdas, né? Quanto maior a tensão, menor a corrente. Quanto menor a corrente, questão do efeito Joule, a quantidade de perdas será bem menor, tá? E quanto menor a quantidade de perdas, sempre eu vou ter perdas, né, na verdade. Mas quanto menor a quantidade de perdas, melhor para mim. Professor. Oi. Só uma curiosidade, professor. Qual a tensão que chega lá no
na instituição do CEPEP, que eu vejo que tem um transformador, né? Só para ele lá, né? Chega a 13,8. 13,8, né? Você está falando lá da General Sampaio, é? Isso, isso, ali perto ali Feita a caixa d'água, né? da faculdade ali. Pronto. Isso, exatamente. Aquele Eu vi que tem um transformador lá. Aquele transformador, ele pertence à instituição, né? Pois é, isso, exatamente. Se der Que é da instituição mesmo. se der pra gente fazer um levantamento de um transformador mais na frente, a gente vai fazer. Eu acho até bacana. Bacana, bacana, show, valeu, obrigado. Aquele transformador, ele recebe 13,8 kV, 3.800, né? E rebaixa para 380, fase 220, fase neutra. Tá bom? Aí eu passo pela parte de distribuição, trabalho pela parte de subtransmissão, né? A distribuição já é responsabilidade da Enel e a subestação de utilização, que são shoppings, né? Pequenas indústrias, né? Existem no Maracanaú também algumas indústrias que trabalham recebendo 69 kV direto, tá bom? Menor do que isso, então eu tenho microempresas, residências, né? Comércio, que são instalações de baixa tensão, que vai até 1000 volts. Então, até o valor de 1000 volts, eu tenho dito como baixa tensão, então são o valor de tensão que esses departamentos recebem. Tá beleza? Show?